Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui nesse momento para essa live de lançamento do livro Diferença Étnico-Racial, Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Sertão Pernambucano, que foi organizado pelos colegas professor Erlon Bezerra e Edivânia Granja Oliveira. Professora Maria Leopoldina, com a palavra, boa noite, seja bem-vinda e agradecer muito a sua participação. É sempre boa noite a todos e a todas. É sempre uma imensa satisfação participar de discussões, né? E nesse caso, o lançamento de um livro que trata de questões que, mais do que nunca, hoje nós precisamos fortalecer as discussões, que são as questões étnico-raciais, né? Então, há algum tempo eu fui convidada por Erlon e Edivânia para poder fazer o prefácio desse livro. Na época eu estava diretora de ensino do campus Petrolina, e hoje nós temos o livro sendo lançado, então realmente eu tenho orgulho de fazer parte dessa construção, né? Já eu tenho enquanto profissional da educação, eu acredito que se faz educação em todas as perspectivas, né? Não há que se ignorar as diferenças que existem dentro da situação educacional do nosso país, e por isso que a gente sempre buscou fortalecer as pesquisas, né, o incentivo às discussões nesse contexto étnico-racial. Então, lá atrás, tanto a Edivânia quanto o Erlon, como outros colegas que aqui estão, Clécia, dentre outros, a gente vem com a criação do núcleo, né, o NEAB, lá no campus Petrolina, e isso foi um ponto, assim, extremamente importante, porque foi a semente plantada, digamos, e hoje nós já podemos dizer que temos várias ações que foram já frutos dessa semente. Então, isso conduziu o envolvimento de mais colegas servidores, envolveu as discussões interinstitucionais, e hoje nós temos, por exemplo, o Campus Floresta, a oferta já da segunda turma, né, de especialização para indígenas e quilombolas. Hoje, também no Campus Floresta, nós temos o núcleo Ação Saberes Indígenas na escola, que foi fruto de uma discussão lá em 2017, 2018, e conseguimos desenvolver esse projeto, que também culminou em um livro, né, de Vânia, que o lançamento foi algo, assim, bem, bem extraordinário, porque foi lá em Jatobá, né, num ritual muito interessante, muito rico, e que isso só nos dá, só nos reforça a importância de estarmos fazendo, sim, esses trabalhos e fazendo produções para que elas possam chegar ao maior número de pessoas e conhecer a história das discussões, né, que vem sendo, como é que vem sendo desenvolvido isso no nosso estado, né, na nossa região, na nossa micro-região. E, além disso, vem a cada dia, até Vitor Lourenço está aqui, eu convidei a Edivânia, porque ele tem estado muito envolvido com as ações, né? A gente teve um trabalho e eu pedi para que ele pudesse, ele é pró-reitor de extensão, para que ele pudesse visitar as comunidades quilombolas, e ele foi, saiu com o Antônio Criolo, de Conceição das Crioulas, foi a várias comunidades, e conseguiu fazer um mapeamento de demandas que nós, enquanto instituição, pudéssemos estar atendendo, né? E depois disso, afinou mais ainda um diálogo, né, com a comunidade quilombola, as comunidades quilombolas. Hoje nós temos aí uma participação que eu gosto de aproveitar até essa oportunidade, a Edivânia, Erlon e os demais colegas, para que a gente possa divulgar essa ação, né? O IF Sertão, através de tanto dos colegas, nós estamos hoje em parceria com a CONAC, né, na capacitação que está acontecendo com 450
jovens para a formação, né, de novos líderes, e essa matrícula toda está aqui na nossa instituição, e isso mostra que são ações como essa, envolvendo novas pessoas, que a gente amplia o leque de discussões, amplia a participação de pessoas que possam estar conosco, buscando fortalecer as políticas que giram em torno das questões étnico-raciais, que se nós não tivermos uma bandeira sistemática de busca de discussões, tem muitos com o interesse de que caia no esquecimento, né? Então, eu parabenizo Edivânia, Erlon e todos vocês pela bravura, pelos desafios enfrentados. Gostaria de poder me envolver mais, mas a gente está sempre lutando para isso, ajudando, para que possamos fazer com que o cenário, a gente tenha sempre as nossas políticas institucionais defendendo essas questões, né? Tenho orgulho de dizer que nesses 5 anos de gestão, que eu estou entrando agora no primeiro ano do segundo mandato, a gente tem avançado nessas discussões. Então, esse livro, ele vem de uma discussão lá atrás, né? E eu considero como uma semente, viu, meus amigos, que no decorrer desse tempo todo, né, nós já temos frutos sendo colhidos, e parabenizo pela a bravura, pela forma aguerrida que a gente vem nessa batalha. Muito obrigada a todos, estou aqui sempre à disposição para poder contribuir naquilo que for possível, tá? Podem contar sempre comigo, independente de estar gestora da instituição, a Edivânia sabe bem disso. Eu também quero registrar que, embora não sendo professor do IF Sertão, mas parceiro em algumas atividades, sempre tomei conhecimento do seu apoio restrito a essas iniciativas, sempre ouvi do Erlon, também da colega Edivânia, que um apoio sempre foi possível, foi generoso, necessário, e eu quero agradecer em nome das nossas pesquisas, das nossas iniciativas, o apoio que sempre recebeu da reitoria do IF Sertão. Aqui isso é muito importante, quando a gente tem gestores que acreditam e investem nas atividades desenvolvidas pelos vários professores da instituição. Isso é muito bom e também mostra esse vínculo da instituição com a sociedade, com as várias demandas que a sociedade apresenta. Eu quero registrar também que esse e-book foi publicado também com uma parceria muito importante da iniciativa da editora Oliver, que é uma editora coordenada pelo professor Jean Amos, nosso colega, e que tem possibilitado esse e outros trabalhos, outras pesquisas, por um preço razoável, né, que é acessível, que seja também publicado as nossas pesquisas, nossos estudos. Boa noite a todos e todas. Carol acabou de chegar. Eu quero aqui registrar, né, a felicidade de quase 10 anos depois que nós organizamos esse livro, a gente está hoje lançando, né, exatamente em torno de 9 anos. Mas é uma temática que nós resolvemos fazer esse e-book, mesmo depois de tanto tempo, porque é uma temática que nós ainda temos muito a avançar, mesmo que ao longo desse tempo, né, do Instituto Federal de 2010 para cá, nós tenhamos conseguido já muitos avanços, né, e muitas políticas públicas já de forma, né, até efetivada dentro da nossa instituição. E a professora Leopoldina, ela fez já um pouco do resumo do que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, e ela é uma grande parceira nossa, né, na condição, primeiro, de diretora de ensino do campus Petrolina, mas também, principalmente, por ser uma professora de química, uma pesquisadora de plantas medicinais, que ela já tinha essa convivência também com esse universo, né, desses conhecimentos, né, tradicionais. Então, assim, isso também fez com que a gente se aproximasse muito e a gente trabalha muito de forma, vamos dizer, parceira. Então, assim, a Leopoldina, ela não só apoia institucionalmente, como também ela é uma parceira, ela também vibra com nossas
atividades com nossas pesquisas, né? É alguém que eu também posso compartilhar, e partilhar também meus estudos. Então, é um prazer e muito agradecida de você estar aqui hoje também, Leopoldina, porque você também faz parte também dessa história. Esse livro, ele foi bom para a gente fazer essa memória, né? Quando, em 2011, né, nós entramos, eu e Erlon, especificamente, já que nós dois estamos como organizador desse livro, mas nós entramos na mesma época, entramos juntos no Instituto Federal. Ele foi trabalhar no campus Floresta e eu aqui no campus Petrolina, e nós encontramos via e-mail quando ele fez um convite, né, coletivo para um evento que eles estavam organizando lá em Floresta, e eu resolvi responder o e-mail dizendo que eu tinha interesse em saber que trabalho era aquele que eles estavam fazendo, porque era parecido com o trabalho que a gente vinha desenvolvendo no campus Petrolina. Porque quando, no segundo semestre de 2010, na nossa coordenação de ensino médio, né, a gente começou a discutir, principalmente o professor Clésio, que é professor de geografia, e, à época, a coordenadora do ensino médio, que era Luzinete, negra, hoje é uma pesquisadora da temática, está fazendo o doutorado dela, estudando a história, no campo da história da educação, estudando a história de professoras negras em Bonfim, e a própria história dela como professora. Então, na época, nós partilhamos a ideia da gente colocar em ação, né, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Então, nesse primeiro momento, acho que eram 8 professores que começaram esse trabalho, tendo professor de educação física, professor de língua portuguesa, eu de história, o professor de Edson também de história, uma outra professora de história, que na época era temporária, a Luzinete como técnica, pedagoga, mas na área técnica, e aí eu tinha esse grupo de professores, e aí nós fomos convidando outros colegas para fazer parte desse projeto, que na época a gente registrou como um projeto chamado Projeto Cultura Afro e Indígena. E aí qual era a ideia? A gente desenvolver ações interdisciplinares, né, no cotidiano mesmo da escola, no cotidiano da sala de aula, e a gente fazer culminâncias dentro do calendário de eventos. Na época, a gente pensou, no primeiro momento, somente com as turmas de ensino médio. E, no segundo momento, já no final de no início de 2011, a professora Tatiane Bernardon, junto com mais outro professor, na época de filosofia que foi transferido, eles foram também, eu convidei, e eles toparam fazer parte também desse projeto, e a professora Tatiane, né, que hoje em dia, atualmente, está aqui representando ela, o esposo e os filhos, né, que Tatiane nos deixou, né, vítima de um câncer, ela hoje está num descanso eterno, mas era alguém que eu tinha muito carinho e gostava muito. E era muito alegre, uma colega de trabalho fantástica. E aí eu cheguei para ela loira, do Sul, do Rio Grande do Sul, e eu disse: Tatiane, você como é excelente professora de biologia, nós estamos precisando de você para melhorar nossas ações étnico-raciais. Aí ela olhou para mim, aquele jeito dela brincalhão: como, Edivânia? Eu, branca, loira, como é que você me quer para falar de negro e de indígena? Eu não sei nada. Aí eu disse: mas você sabe sim, você só não tinha pensado ainda como você fazer com suas aulas fantásticas, como é que você vai envolver agora para falar da temática afro-brasileira e indígena. E aí ela disse: sim, aí conversamos um pouco, e ela disse: tá bom, se você me passar alguns artigos, eu dou uma lida e penso como fazer. E aí eu mandei uns 300 artigos para ela no e-mail, depois ela até riu. Acha que eu vou dar conta daquele tanto de artigo que você mandou? Mas eu já entendi. Vou propor para as turmas. E aí a gente fez um trabalho, primeiro, eu fiz junto com ela, porque ela pediu esse apoio para falar dessa questão, vamos dizer, mais histórica, sobre
sobre a questão dos negros e dos indígenas no sertão pernambucano, e aí ela fez um trabalho, no primeiro momento, um trabalho mesmo didático com os alunos, na época até uma turma de edificações, e fez sobre a saúde da população negra, de uma forma genérica, mas foi muito interessante. Ela ficou muito empolgada também, os alunos, foi um sucesso. E aí, no ano seguinte, ela submeteu um projeto de pesquisa com orientanda, que foi aprovado, e ela desenvolveu um projeto de pesquisa super interessante, que infelizmente ela não conseguiu dar conta de publicar, porque logo depois, quando ela pensou em fazer isso, ela descobriu o câncer, e aí foi tratada a doença, que ela fez uma pesquisa sobre a saúde da população das mulheres negras em Petrolina. Então, foi um trabalho fantástico em postos de saúde. Um bairro, eu tenho certeza, porque eu acompanhei um pouco esse projeto de Tatiane, foi no bairro João de Deus. Do posto de saúde era o posto de saúde do bairro João de Deus, que foi uma surpresa a quantidade de mulheres negras que frequentavam o bairro João de Deus. Se eu não estiver enganada, ela tinha pensado em vários postos de saúde, porque não pensava que tivesse uma quantidade tão grande de mulheres negras habitando as imediações do nosso campus. Então, foi assim, um projeto de pesquisa fantástico, que eu acho que depois a gente pode até pensar em retomar isso, se o esposo dela quiser, que deve ter o relatório, né, projeto de pesquisa que Tatiane orientou. Então, assim, aproveitando para fazer essa memória, né, e aqui dedicar também essa noite de hoje a nossa colega, a nossa querida Tatiane Bernardon, uma excelente professora. Hoje essa noite também é dedicada à nossa querida Tatiane. E também eu quero aproveitar para completar um pouco esse percurso desse primeiro registro que originou desse livro que nós estamos lançando hoje, né, que a partir dessa, realmente, era uma semente plantada em 2010, em 2011 nós já demos, né, um avanço, e em 2012, né, a gente já tinha material para compor esse livro, né, que depois Erlon vai falar também no viés do que Erlon também estava fazendo com um grupo dele lá também no Campus Floresta. E aí, a gente hoje, eu me peguei esses dias, né, relembrando, né, daquele 2010 e de quanto nós hoje, né, avançamos. Uma coisa que vale também registrar é que esse livro nós organizamos, inclusive bem apressadamente, para submeter um edital à época da nossa instituição. E aí esse livro ficou, né, na pró-reitoria de pesquisa, né, submetido a um edital, e anos depois nós recebemos a notícia de que o livro não tinha sido publicado e não ia ser mais porque não tinha verba, e aí o livro foi devolvido e nós ficamos para saber como fazer para publicar esse livro, né? A gente já com outras demandas, e aí Daiane até se ofereceu para tentar ver se ia atrás dos autores, para atualizar o livro, e tentou fazer isso, não conseguia retorno, e ficou meio que, o livro passou uns 4 anos, ultimamente, no limbo. E aí, Edson, né, que em 2012 participou do evento em Floresta, mas que eu ainda não o conhecia, também é uma coisa que né, vale a pena eu rememorar aqui, e acho que no final de 2012, eu resolvi me submeter a um mestrado e resolvi estudar a temática indígena, e fiquei sabendo que ele era a maior autoridade em pesquisa sobre indígenas do Nordeste, e eu resolvi entrar em contato com ele através de uma amiga, e fui conhecê-lo em Recife, no final de 2012, em dezembro,
E graças a Deus que deu certo, virou meu orientador, e eu digo a ele que ele agora não deixou de ser, virou um parceiro, hoje é um colega, hoje é um amigo, mas também continua sendo meu orientador mor. Mesmo que hoje eu esteja no doutorado com uma orientadora, né, lá da USP, mas ela sabe que meus trabalhos passam também pelo crivo de Edson. Então, também é uma coisa interessante essa memória também de como e quanto, né, quantas águas, né, correram nesse caminhar nosso, né? Então, é muito interessante. Nesse livro, tem um texto, né, de autoria minha e da professora Ivete, também uma amiga, que hoje é aposentada, mora em Maceió, mas é interessante também que Ivete, eu sabia que Ivete estava fazendo doutorado, quando eu entrei na instituição, não conhecia, e quando foi no primeiro dia que ela voltou do doutorado, quando ela concluiu o doutorado, ela chegou na sala dos professores e os colegas foram cumprimentá-la, e eu acho que essa daí é a doutora, e na nossa coordenação, na época, não tinha ninguém com doutorado. E ela foi saindo para dar aula, e eu disse, você é a professora Ivete? E ela disse, sou. Eu disse, pois é, eu estou precisando de uma doutora num projeto que eu faço parte, e eu acho que você dava certinho. Ela, como assim? Eu disse, não, é para o projeto de cultura afro-brasileira e indígena. Ela disse, não, você está confundindo, eu estudo formação de professores. Eu disse, perfeito, você vai agora estudar formação de professores, entendeu? Na temática étnico-brasileira, na temática indígena e afro-brasileira. Ela, como? E aí, a partir desse dia, ela também virou, igual Tatiana até tirava onda com Ivete, você também foi cooptada por Edivânia, e aí virou parceira, nós fizemos propostas em evento de seminário temático, fizemos esse artigo juntas, fizemos um projeto de pesquisa com as turmas de licenciatura em informática do IF Sertão, né, sobre a docência dos licenciandos em informática, né, como abordar a temática afro-brasileira e indígena. Então, assim, fizemos também atividades nessa área, e aí também outros colegas a gente vem desenvolvendo. E Erlon também é o grande parceiro, que desde quando a gente trocou o e-mail, né, no começo de 2011, que a gente desenvolve atividades, né, diversas, inclusive um passa o trabalho para o outro, né, e a gente faz esse jogo. Atualmente, Erlon está nos representando, né, na criação de um observatório de políticas afirmativas, né, das universidades de Pernambuco. É uma proposta que começou a ser desenhada, hoje foi a primeira reunião, e também eu e Erlon, né, coordenamos o curso de especialização intercultural para professores indígenas e quilombola no Campus Floresta, um curso que foi feito para e com indígenas e quilombolas. Aí aqui, Carol já está participando aqui, depois eu acho que Carol, além dela ser autora de um artigo também nesse livro que nós estamos lançando, é também nossa companheira, né, nesse trabalho com os indígenas e quilombolas. Também eu e Carol, a gente partilhamos também do mesmo povo, que ela fez também a pesquisa dela, né? Toda a pesquisa de Carol é com o povo Pancará, então eu bebo na fonte de Carol, então, assim, é um prazer muito grande. E aí, assim, os outros autores também são também pessoas que, de uma forma ou de outra, a gente se aproximou, ou a gente tem trabalho conjunto. Daiane hoje também está aqui no campus Petrolina, mas eu já conheci do campus Floresta, como Rosângela, né? E Eduardo Virgolin, que está também aqui hoje, né, nesse lançamento, também alguém também que está trabalhando também hoje com a temática indígena. Então, assim, é um prazer muito grande, e é isso, né, felicidade muito grande hoje a gente está aqui realizando, né, essa primeira, vamos dizer, na época a gente dizia que era o nosso primeiro trabalho junto que a gente estava registrando, né, de lá para cá a gente tem que fazer uma segunda edição desse livro, né, daqui a 10 anos.
Estão pedindo aqui no chat para você lembrar quem são seus vizinhos. Já que a gente está tratando de diferenças, os vizinhos de Edvânia são ciganos. E lembrando que Petrolina e Uricuri são 2 municípios em Pernambuco onde há as maiores concentrações de ciganos, né? Já que a gente está tratando das diferenças, lembrar mais ainda que os ciganos são os invisíveis dos invisíveis, né? A gente tem tratado da temática afro, da temática indígena. Os ciganos sequer são citados porque sequer existem políticas públicas para os povos ciganos. Na pandemia agora não há nenhuma política pública para os povos ciganos, né? Eu quero passar a palavra, então, para o Erlon, para dar continuidade, comentando sobre o livro. Por favor, Erlon. É um prazer enorme estar aqui, uma honra, né? Tem muita gente interessante, muita gente parceira, muita gente de luta e muita gente pesquisadora, né? E que escreve coisas interessantes que a gente dialoga, aprende, concorda, discorda em algumas dimensões, mas isso é o processo, né, do diálogo científico. E que bom, né, que estamos aqui podendo celebrar um momento de muita alegria. Vou tentar falar muito rapidamente, porque a gente tem a felicidade de ter vários autores aqui do livro que Edvânia e eu estamos como organizadores, né? Eu queria apenas dizer algumas palavras, me preparando para esse momento. Eu pontuei algumas coisas que eu acho que são importantes, eu queria dizê-las, passar para vocês também uma imagem do sumário do livro, vou ver se eu consigo aqui, se eu não cometo nenhum erro, e para vocês conhecerem os autores e as temáticas, para verem como o livro é de fato muito rico, e ouvir as pessoas que estão aqui, que foram autores no livro, estiveram no evento, né? É bom relembrar isso. A primeira coisa que eu quero pontuar sobre essa publicação é que ela é fruto da Semana da Consciência Negra, da celebração da semana no campus Petrolina e no campus Floresta no ano de 2011. Eu cheguei em agosto, eu acho que outros, né, de nós chegamos meses antes ou meses depois do ano de 2010, e foi a realidade que nós encontramos em Petrolina, no semiárido, de diversidade, né, de grande diversidade étnico-cultural, que nos tocou, né? Não foi, a gente vinha de outras militâncias, vários de nós vindo de outras regiões do país, de outras experiências, e é inacreditável a riqueza de povos. E agora o Edson fez um prefácio para o livro que eu achei maravilhoso, que ele põe a temática dos ciganos e ciganas, né? Que de fato são o sul do sul, né? Como o pessoal da discussão pós-colonial gosta de dizer, quando você tem a periferia da periferia se evidenciando, né? São pessoas que são um grupo social que eu espero que a gente possa, nos próximos trabalhos de pesquisa, nos próximos trabalhos de formação, enfim, e pensando a presença deles e reconhecendo, trazendo à luz do dia, do discurso social, né? Porque, de fato, são de uma invisibilização assim, assustadora, como são os indígenas e quilombolas do semiárido e da nossa região, aqui do semiárido e do sertão pernambucano, baiano, né? Do São Francisco. A imagem nacional acerca dessa nosso território, dessa nossa região de vida, realmente não lembra a presença forte. A gente fez uns cálculos assim meio demográficos, né? Não sei se Carol vai lembrar, e estou louco para ouvi-la também nessa noite de celebração. Para quando fomos fazer o projeto da especialização, e com os dados oficiais que nós escolhemos nos portais do governo federal, nós chegamos a números assim assustadores, porque 60% da população ali na região do sertão de Mocotó, né, onde está Floresta e por ali, naquela região toda, 60% da população, um pouco mais, 63%, ou é indígena oficialmente, para não falar das etnias que estão em negociação, estão
em disputa pública por seu reconhecimento, ou são quilombolas oficialmente também reconhecidos. E há vários outros grupos e comunidades que estão em luta por reconhecimento. A gente tem, portanto, uma região com, se brincar, cerca de 80% da população que ou é indígena ou é quilombola. E isso não se expressa nas câmaras de vereadores, isso não se expressa na imagem pública da região, isso não se expressa na imagem que se tem do nosso sertão, né? Que foi assim tomado pela ideia de uma cultura do couro, que é a cultura do mestiço, né? Que é aquela lógica que já se falou do acaboclamento, acampesinamento, né? Dos indígenas, dos quilombolas e tudo mais, e que a gente vê essa população reagindo, né? E sendo muito feliz. Houve uma coincidência feliz das lutas, né? Do desembocar das lutas pós-Constituição de 88, com a emergência de governos populares. A gente não pode chamar de revolucionários, não pode chamar de perfeitos, mas foram governos de corte popular que eram desconhecidos na América Latina até ali. E no Brasil, a gente está falando dos governos do Partido dos Trabalhadores, dos 4 governos, distintos entre si, mas que tiveram o mérito de criar políticas de governo que a gente precisa lutar para se tornarem políticas de Estado. E, nesse sentido, a legislação de 2003 e de 2008, né, que são as leis 10.639 e 11.645, elas criaram uma legitimidade para essas movimentações que a gente viveu em 2010, 2011, 2012, que assim, possibilitaram essa coisa feliz que a gente tem no Instituto Federal e em outras organizações públicas, estaduais, municipais, algumas privadas e federais no nosso território, que tem se comprometido, né? Com o IF Sertão teve a sorte de ter a eleição de uma reitora que se comprometeu com isso, com a pauta, né? E a gente não tem tido nenhuma dificuldade, pró-reitores também, né? Companheiros que têm feito naquilo que está dentro das suas possibilidades, têm ajudado, estimulado que a gente faça caminhar, por exemplo, a criação do campus Petrolina, não sei como tem em outros campi, mas a criação da disciplina Relações Étnico-Raciais, né? História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que é uma conquista da professora Edvânia. Aí, né? Está no ensino superior, está no ensino médio de formação de profissionais técnicos, né? E isso tem uma riqueza para a produção de uma mentalidade nova de tecnólogos em alimentos, de professores de ciências, né? Que é um campo que é privilegiado no sentido de impor visões ocidentalizantes e coloniais, né, do que seja ciência, e a gente tem a oportunidade de fazer esse debate, não só com os estudantes, como também com os professores. E temos, como a Edvânia testemunhou aí, tido a experiência agradável e feliz de ver muitos dos nossos colegas que nas suas graduações, nas suas pós-graduações, Lato e Estrito Senso, não tiveram oportunidade de conhecer esse debate, uma vez que conhecem o debate, que passam a estudar os textos do Edson, os textos de Carol, né, os textos de Atias, enfim, do Juraci, os textos dos parceiros nossos, né, dos programas de pós-graduação que debatem essa temática no Pernambuco, ficam encantados. E alguns passa por uma experiência de quase conversão, né? Dizer, eu quero fazer isso aí, eu quero estudar isso aí, quero trabalhar com isso aí. E eu creio que é importante que a gente marque, né, que a gente não pode sucumbir a isso, mas a sensação que a gente tem é que a gente vai a caminho do passado, né? Porque há um retrocesso muito grande. É como se a gente estivesse retrocedendo a pré-88, né? O Edson tem trabalhos interessantes sobre a ditadura e a matança objetiva de indígenas, né, que é uma coisa que não se debate muito, mas os governos militares, com seu desenvolvimentismo, são responsáveis por verdadeiros genocídios, é uma palavra que está na moda, mas, enfim, eu estou usando aqui tecnicamente como deve ser utilizado, de populações resistentes à ocidentalização e à urbanização de modelo ocidental dentro do país,
de modo ainda por ser pesquisado. E nossa região também tem histórias, como demonstra essa contribuição que o professor Edson trouxe hoje para a gente aqui dos ciganos, por ser estudadas. Muita coisa a gente não sabe, muita coisa que está guardada nas famílias, nessas populações, e que a gente precisa ter compromisso com essa explicitação. Eu vou deixar de conversar aqui e quero só marcar a minha felicidade de reencontrar aqui nesse momento celebrativo Daiane, né, que estava conosco lá no Campus Floresta na época e participou, tem um trabalho muito bonito sobre educação infantil e a temática, né, do racismo, da superação do racismo. O Virgulino, que à época eu acho que estava indo para o doutorado, não sei o que, por algum motivo ele acabou não participando, mas hoje está lá com um grupo de pesquisa, o GEDIM, nós visitamos juntos no Jeep dele, só eu hoje não faço mais isso não, porque eu tenho 2 filhos para criar, viu, Virgulino? Mas nós visitamos junto com o João Luiz, né, subimos a Serra de Arapuá, naquele teu Jeep, a gasolina, e foi uma loucura muito agradável aquela, né, a gente vê aquela beleza de lugar, as escolas indígenas, fazer fotos, conhecer as pessoas, enfim, uma alegria. A Rosângela, né, que é de um campo, de uma área que não é das ciências humanas e sociais, e que nós precisamos tanto de profissionais do campo da agronomia, da zootecnia, né, das ciências, da produção, que se comprometam, e a Rosângela é um exemplo muito interessante disso. Enfim, eu não vou ficar citando todos os nomes, porque a gente tem também gente de fora da instituição que topou participar, que se interessou participar no evento então, e que a gente está só esperando um momento mais adequado para ter um encontro mais firme, né? A Ana Carolina Coimbra, que à época também acabou não podendo estar no evento, mas participou da publicação, e outras pessoas como a Águida, né, que veio de Minas, do interior de Minas, e não tá aqui conosco, mas foi uma presença muito importante no evento nosso. O Juraci, que não está aqui hoje também, mas que foi assim, qualifica muito essa nossa produção com a presença dele, já que ele é um pesquisador, né, importante do campo. Eu vou lançar aqui para vocês, tentar lançar. Se eu não conseguir, vocês me perdoem. Nós temos uma primeira parte do trabalho, né, que nós dividimos, Edvânia e eu, em Brasil, diferença étnico-racial, história e nacionalidade republicana. Aí a Águida Moreira faz o primeiro momento, né, a abertura dessa primeira parte, com uma discussão sobre a democracia racial no Brasil, mito ou realidade, é um tema muito importante. O Robson Pedrosa Costa, professor que era nosso de História no Campus Floresta e hoje está no IFPE, e é um grande pesquisador da temática, né? Resistência Negra no Brasil, Novas Perspectivas. Juraci continua com o 3º capítulo do livro, Crisálidas Negras, notas sobre as teias simbólicas das identidades étnicas. A nossa querida Ivete, que está aí, viu, Edvânia? A Ivete e Edvânia, numa parceria, um texto sobre a construção discursiva do sentido de negritude. A Águida tem um outro texto, uma outra contribuição, que é a diversidade étnica, a desconstrução de estereótipos na promoção de uma igualdade racial acerca de África. E a nossa companheira Clécia, geógrafa, né, pesquisadora das questões ambientais, discutindo as dialéticas territoriais e a valorização do espaço enquanto lugar de contradições, a herança colonial e os territórios de identidade. Daí nós passamos para uma segunda parte do livro, que é mais focada no sertão pernambucano, como a gente está, né, fazendo questão de chamar. Ali nós temos um capítulo Políticas Públicas e Diferença Étnico-Racial, um capítulo que é a nossa companheira Ana Carolina Coimbra, a Márcia Silva, Rosilene Santana e Shirley de Lira escrevem sobre quilombos de ontem, de hoje e do amanhã, o que mudou, né, sobre uma atualização sobre a situação das comunidades quilombolas de Pernambuco. A Caroline Leal, essa grande pesquisadora da temática também, nos brinda com um texto que é Educação Escolar Quilombola, uma experiência de prática e pesquisa em Conceição das Crioulas. O Edson, esse parceiro que vocês já estão vendo aí, as sociodiversidades indígenas no currículo escolar, focada na lei, né, 11.645, de 2008, que traz à luz do que acontece em 2003, uma regulação
para a educação escolar indígena. A Daiane e a Rosângela discutem educação e diversidade étnico-racial, trabalhando as diferenças na educação infantil. E aqui eu quero fazer uma pontuação de que eu acho que é uma linha que precisamos discutir mais, né? Porque a gente sabe que essa educação da primeira infância é fundamental para o restante da vida da pessoa, né? E nós temos produzido algo mais sobre a educação universitária, a educação de ensino médio, mas pouco sobre essa primeira infância, né? E Daiane e Rosângela foram muito sensíveis no texto dela. Eu faço assim questão de dizer para vocês que leiam, né? O livro vai ser disponibilizado gratuitamente ou para ser comprado, né, de modo impresso. Deem uma atenção a esse texto delas. Os afrodescendentes no Brasil, a educação e o reconhecimento identitário, que é mais uma participação de Ana Carolina Coimbra, junto ao Cleonildo Gomes Júnior, que esteve conosco lá em Petrolina, e da nossa saudosa Tatiane Bernardon, essa iniciação dela, que a gente lamenta que não possa ter continuado muito mais e encontrado a gente hoje, embora tenha sido, num curto período de tempo, muito fecunda e profícua, discutindo a saúde do negro, né? Então, mantendo esse sentimento de memória da Tatiane, a gente fecha o livro com o texto dela. Passar de volta para o Edson, para que outros autores, de fato os autores, né, que a gente fez uma introdução, fez uma participação aqui e ali, possam falar também, que a gente está aqui para celebrar algo que teve sucesso, né? Uma década depois, quase, a gente está hoje podendo celebrar com muita gente e vendo que o trabalho tem continuidade. Então, essa é a capa. Nós, eu propus com a Edivânia. A capa é uma coxa de retalhos com diferentes cores para representar exatamente essas diferenças, né? Étnico-racial. Aí está o mapa de Pernambuco, destacando as várias regiões do chamado sertão semiárido, né? Agora está livre para quem queira, os autores, as autoras, fazer um comentário sobre o seu texto. Eu acho que se a gente conseguisse também fazer um exercício de talvez responder uma questão entre o período que a gente escreveu, que a gente publicou e a atualidade, o que mudou? Quero também só aproveitar o momento para dizer, não é para denunciar o tempo do professor Edson, mas é para dizer também que, olha, lá no final dos anos 90, Edivânia, eu também fui aprender sobre índio no Nordeste com ele. Tá? Ele foi meu primeiro professor que tratou desse tema num curso de formação que o CIMI fez. Eu tinha acabado de entrar na equipe do projeto Escola de Índios do Centro Luiz Freire, e a nossa coordenadora, né, a professora Eliene, aproveitou a equipe todinha e botou para fazer a formação lá no CIMI. Se vocês precisam escutar Edson, fazer essa formação com ele. E foi nesse período que eu conheci. Então, de fato, assim, também registrar que a participação do professor Edson nesse livro, e hoje aqui, junto com você e Erlon, os organizadores, marca, né, uma trajetória muito mais longa de compromisso desse coletivo que vocês conseguiram reunir nesse livro, não só com as pesquisas mais atuais em relação a povos indígenas, comunidades quilombolas, população negra, mas também das pessoas que contribuíram para a formação desses pesquisadores e dessas pesquisadoras, e o professor Edson Silva, ele faz parte, né, desse coletivo que nós temos em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, que muito contribuiu para formar nós, pesquisadores e pesquisadoras mais recentes, tá? Então, quero também aqui registrar meu agradecimento e admiração a ele. Não podemos falar desse livro sem recuperar aqui a importância do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco com o seu compromisso institucional na formação de professores indígenas e professoras quilombolas, né? Esse pioneirismo, inclusive, de vocês, porque é o primeiro Instituto Federal que se compromete, o primeiro campus que se compromete, né, junto com Petrolina e Floresta, que se compromete com a formação, né, em nível de especialização desses professores e professoras, e mais do que isso,
eu gosto sempre de dizer dessa ousadia, dessa visão de ver a interculturalidade para além dos seus guetos, como muitas vezes ela é entendida. E vocês colocam em diálogo, né, os saberes indígenas e saberes quilombolas. E é exatamente dentro desse contexto que nos conhecemos e que se deu a produção do artigo que eu escrevi, que é a honra que eu tive de compartilhar com as professoras e lideranças e as anciãs do Quilombo de Conceição das Crioulas, um pouco desse conhecimento que elas têm construído sobre a escola e sobre os saberes da sua comunidade, né, no currículo escolar. Eu tive essa honra, esse privilégio de aprender, de conhecer e de também trocar experiências com elas. E o professor Edson nos provoca a falar um pouquinho, né, do que mudou de lá para cá, e é com muita alegria que eu digo que mudou muita coisa, porque as professoras, no período que eu escrevi o artigo, era um momento assim muito rico, em que elas estavam dando continuidade a toda uma luta da professora Givânia, né, que a primeira diretora da escola, quem primeiro brigou para garantir o calendário diferenciado, e depois Givânia foi se tornar uma expoente política importante, né, como vereadora, e depois os cargos de gestão que ela ocupou em Brasília, e as professoras, várias, né, professoras que ficaram na comunidade, deram continuidade àquela luta, mas ainda não tinha avançado na sistematização do projeto político-pedagógico, e hoje elas, né, avançaram muito mais na construção do PPP, elas não só avançaram na construção do PPP, como essa experiência de pesquisa e consulta à comunidade para essa sistematização resultou também na incidência das professoras de Conceição das Crioulas para a construção das diretrizes curriculares para a educação quilombola no município de Salgueiro, né? Então, eu destacaria esses dois avanços nessa luta, né, nesse protagonismo das professoras de Conceição das Crioulas, que, enfim, não estava nesse tempo, né, nesse presente etnográfico lá de 2011, quando eu escrevi o artigo. Depois disso, duas professoras e uma liderança de Conceição das Crioulas fizeram o mestrado na UNB e produziram, né, artigos importantes também nesse período. Fora o livro da professora Givânia, também resultado da sua dissertação de mestrado, e Givânia já está agora também quase concluindo o seu doutorado. Então, de lá para cá, também é importante registrar isso, tá? Essa produção intelectual das próprias professoras quilombolas e das lideranças quilombolas, como Cida, que trata da questão das relações de gênero, da violência doméstica contra mulheres quilombolas, e, enfim, eu acho que são esses os avanços. E finalizar agora agradecendo demais a Elon e a Edivânia por serem dois professores militantes aí do Instituto Federal, que congrega muitas pessoas, muitos pesquisadores de diversas instituições. Na época eu era da UNG, do Centro de Cultura Luiz Freire, hoje eu sou professora na Unilab, no campus do Ceará, e continuo muito feliz por estar hoje na minha instituição, na minha universidade, ainda estabelecendo essas parcerias, e acho que a Unilab ganha demais com a experiência do Instituto Federal. Obrigada por manter o diálogo, por sempre ampliar, nos incluir, e parabéns pelo livro, tá? Parabéns por toda essa trajetória, e porque, na verdade, o livro é só um produto, né, de muito mais ações que vocês vem desenvolvendo, tá? Então, fica aqui meu respeito, meu reconhecimento e meu agradecimento. Um forte abraço. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todo mundo, né, os autores, os organizadores, por esse trabalho muito bonito e que eu acredito que vai contribuir bastante para próximas atividades, né? Apesar da gente já ter algumas atividades que são frutos desse trabalho, mas eu acho que ele nas mãos das pessoas que possam ler e possam se influenciar, né, para a gente continuar o trabalho bonito que foi desenvolvido.
principalmente na Semana da Consciência Negra, que é o que eu tive mais proximidade, que era um trabalho bem bacana que a gente fazia lá no Campus Floresta, né? Dizer que eu não sou uma pesquisadora da área, né, da diversidade étnico-racial, enfim, mas eu sou entusiasta e eu gosto muito do tema. E eu acho que a gente, como professor, a gente deve e necessita, né, abordar e conhecer as temáticas, principalmente porque a gente tem uma diversidade de aluno muito grande e a gente precisa saber como lidar com essa diversidade dentro da sala de aula, né? E a gente, nesse sentido, a gente precisa conhecer, estudar e se envolver mesmo, né? Muito me orgulha e me honra fazer parte de um trabalho, né, uma temática tão importante quando a gente fala da valorização da diversidade étnico-racial, que foi mais o tema que eu levei para o meu curso. A gente fala de muitas pessoas, né, que estão ao nosso redor, nossos alunos, nossa família, e que toca na gente. Quando eu falo isso, né, eu já penso na minha questão pessoal mesmo, que esse trabalho que eu fiz com Rosângela, eu não consegui ver se Rosângela está aqui. Ele partiu da nossa ligação com o tema, né? Foi bem interessante, porque, como o Erlon falou, ela é da área da zootecnia, eu sou da área da pedagogia, e a gente conversando, a gente falava, né? Olha, como nós somos a prova de que não precisa ser um professor negro para falar das questões afros, não precisa ser o professor de história, não precisa ser o pesquisador da área, mas isso é um papel nosso como professor, independente da área que a gente atua, né? E aí a gente buscou fazer esse curso que era destinado aos professores da rede, né, municipal, porque trabalho com criança, e a intenção era refletir um pouco, falar como a gente trata essas questões étnico-raciais na infância, né? Dando spoiler aí do capítulo do livro. E por que eu me interessei mais também por isso, né? Dando um relato de experiência com relação à diversidade que entra nos estereótipos físicos, né? Para quem conhece a minha filha, Alice, ela tem um cabelinho cacheado. E desde pequena que eu percebo o preconceito por conta do cabelo dela. Mesmo ela sendo branca, só pelo fato de ter o cabelo cacheado, ela já passava por alguns preconceitos, tanto na escola quanto na sociedade. E isso me machucava. E eu pensava, minha filha, ela passa por isso só por conta do cabelo cacheado. Imagine a criança que é negra, que passa por isso constantemente. E como é que a gente pode fazer para mudar isso? Ou pelo menos para amenizar, né? E aí foi que eu comecei a estudar, a buscar, compreender até os trabalhos na escola, né? E aí a gente pensou nesse curso, foi minha inspiração, foi minha filha. E a partir desse curso, eu vim para o campus Petrolina, né? Eu transformei ele em um FIC, ainda foi oferecido uma vez como FIC, e me inspirou no projeto de extensão, que até a Dirvânia me ajudou a conseguir a bolsista. Eu tive, por 2 editais consecutivos, né, o projeto que ele denominava Diferenças, valorizando a diversidade étnico-racial na educação infantil, em que a gente trabalhou contos voltados para a questão afro nas escolas do município. A gente trabalhou na escola, que eu esqueci o nome, mas é aquela do lado do IFE, né? E como foi maravilhoso esse trabalho. As crianças, a gente buscava que as crianças se identificassem, né, nos livros, se enxergassem nos personagens negros. E isso foi muito gratificante, tanto para mim quanto para a bolsista, de ver os olhinhos daquelas crianças brilhando, né, com aquelas histórias. E aí, respondendo a pergunta, né, do que mudou de 10 anos para cá,
eu percebi que a gente teve um avanço nesse sentido, né? Até a própria literatura infantil, a gente já tem uma variedade de livros que trata da diversidade, que trata das questões étnico-raciais, e que os professores eles já vêm introduzindo essa discussão e trazendo esses livros, né? Eu percebi, por exemplo, na escola que meus filhos estudam, que eles pediram, já tem alguns anos, a questão dos lápis de cor, dos tons de pele. E agora, no remoto, eu fico acompanhando as aulas, né? E aí eu já percebi a diferença, né? A professora, como lida quando o aluno pega o bege. Não, crianças, esse lápis não, eles falam, é tom de pele, cor de pele. E a criança fala, a professora fala, não, crianças, isso é bege, não é cor de pele. Então, eu já consigo perceber essa diferença, que os professores já estão mais antenados nisso, né? E também, eu acho que o empoderamento, principalmente o feminino, hoje, das mulheres negras, tem refletido nas crianças, porque a gente já vê as crianças se aceitando como elas são, com seus cabelos lindos e maravilhosos, com os laços de fita cacheados, que antigamente as mães já desde pequena queria alisar, já passava produtos químicos, né, no cabelo. Então, acho que isso foi um avanço muito grande, esse empoderamento, né, que a gente está enxergando hoje. E eu fico muito feliz com esses avanços e que eu espero que a gente consiga levar e fazer mais trabalhos desses dentro do nosso campus, né? Dentro do Instituto Federal como um todo, não só no campus. Aqui eu agradeço, né? Eu chego aqui para agradecer, primeiro, essas semanas dessas semanas da consciência negra, quando o Erlon falou, olha, são áreas diversas. Na realidade, quando a gente trabalha dentro da zootecnia, a gente pensa em gente e a gente pensa em bicho também. E quando eu falo com meus alunos, eu digo o seguinte, olha, gente, a única diferença da gente para esses animais é que reza a lenda que de vez em quando a gente raciocina. A diferença é só essa, né? Porque são todos sencientes, todos sentem, todos passam pelo que nós passamos também, e a gente precisa ter um respeito por esse animal. E tem um momento na sala de aula que eu preciso falar com eles sobre o tipo de pele e de pelo interessante para esse animal dentro na nossa região semiárida. E aí eu lembro toda vez da Daiane e a felicidade que eu tenho quando ela me fez esse convite de fazer esse trabalho com ela. E da mesma forma que ela, eu tenho uma filha de cabelo cacheado, eu tenho uma filha de cabelo liso. E a gente não percebe, é tão sutil a coisa, a gente não percebe. Essa minha filha mais velha, que tem o cabelo cacheado, o padrinho tinha um salão de beleza. E aí ela foi lá e ela deu uma escova no cabelo. E aí ela chegou junto de mim, pronto, mãe, agora eu sou sua filha. E isso me deu um susto muito grande, porque nunca me passou pela cabeça que ela sentisse alguma coisa diferente, porque o cabelo dela era cacheado. E a gente chega no que a Daiane fala, né? E aí eu falei dos animais para poder juntar o cabelo cacheado e a cor da pele, porque é nesse momento que eu lembro dessa linda Semana da Consciência Negra, como todas que nós tivemos no nosso campo, que eu amo, que eu me encanto, né? É uma coisa que me atrai. Eu sempre, quando eu cheguei lá, Semana da Consciência Negra, quem vai participar? Já estava lá dando o nome porque me encantava. Toda a parte relacionada à indígena e quilombolas atrai a gente. É uma coisa, encantador. O que é que mudou? Eu posso dizer que para mim mudou muito, porque eu consigo fazer essa dinâmica, que eu chamo de dinâmica na sala de aula, eu consigo ter um olhar diferente. O professor Eduardo Rigolino faz trabalhos belíssimos e me presenteou com alguns trabalhos que não atendi, eu acho que é o que ele gostaria que eu pudesse ter chegado com o Boboticum e tudo mais, mas assim, a possibilidade de estar trabalhando com essas pessoas que estão ao nosso redor, com essas pessoas que têm uma riqueza infinita, né, que a gente tem sempre a oportunidade de estar junto através do professor João Luiz, que sempre carrega, que eu digo que ele é um patrimônio vivo, lá de Floresta, o professor João Luiz, e ele sempre está mostrando para a gente toda essa riqueza de etnias. E hoje o que eu percebo é o seguinte, quando eu cheguei em Floresta, eu curiosa, né, tem índios, tem quilombolas, e eu chegava na sala, ninguém se dizia indígena ou se dizia quilombola. Eles se sentiam envergonhados, eles não conseguiam falar. Aí no final da aula chegava uma aluna, professora,
Olha, eu sou indígena, viu? Bem baixinho. Ou então eu sou quilombola, bem baixinho. Hoje não, gente. Hoje, talvez até por conta de uma bolsa também que esses alunos recebem, hoje a gente vê esses meninos falando, eu sou indígena, eu sou pancará, né? Eu sou aticum, e isso é uma riqueza muito grande. E o livro, para mim, foi uma surpresa, porque a Daiane mandou uma mensagem para uma amiga nossa em comum, aí porque teve uma época que a gente começou a trabalhar no arquivo, ela mandou e trouxe para cá e tudo, e depois ficou parado. Então, quando chegou, foi uma alegria só. E eu tenho aqui o que dizer para vocês, é isso, mudou muito. E graças ao afinco de vocês, graças a esse coração bom que vocês têm. Então, um beijo, gente. Muito obrigada. Parabéns por tanto afinco, por tanta coragem, por tanta doçura no coração de vocês. Muito grata, viu? Então, eu não faço parte desse rico hall de autores aí do livro, por isso que eu estava esperando para falar mais ao final, mas só na linha de parabenizar pela excelente iniciativa. Eu estou tendo a satisfação de acompanhar mais de perto o trabalho de Erlon, de Edivânia, e assim, é um trabalho muito bonito e que nos motiva, né? A gente está com a professora Leopoldina falou de algumas ações que a gente vem desenvolvendo, e aí ter essa publicação, a gente vê o que vem sendo feito pela instituição, vai só jogando mais linha na fogueira, né? Vai nos dando mais ânimo para continuar lutando e trabalhando, e tá aí de maneira bem justa, né? A gente sabe que muitas vezes as comunidades tradicionais ficam marginalizadas de uma série de políticas que acontecem, marginalizadas pela sociedade. E aí, quando a gente vê a instituição, os servidores fazendo esse trabalho que é tão importante, tão necessário, a gente fica muito feliz e vai nos motivando cada vez mais, né? E aí, só nessa linha de parabenizar os colegas aí pelo excelente trabalho, pela publicação do livro. Só agradecer a vocês, agradecer o empenho de pessoas que se dedicam à pesquisa, para nos ajudar. Então, a gente, quanto indígenas, que estamos adentrando as instituições federais, né? Encontramos no começo resistência, mas a luta continua, e os parentes do sertão, né? A gente sempre está em contato, quando tem alguma demanda, a gente está junto, sabe? Procurando dentro da lei, dentro das oportunidades, está sempre com essa troca. O povo chucuru do Urubá tem muito isso de troca com os parentes, com Pancararu, com Trucá, né? A gente sempre está se comunicando para juntos fazermos o melhor, não só para o nosso povo. E quando a gente estivemos em Brasília, atrás da Bolsa Indígena e Quilombola, dentro da lei, não só foi o povo chucuru, a gente juntou povos de todo o país, indígenas e quilombola, e a gente foi para a rua lutar por nossos direitos. Então sempre vai ser assim, a luta não para, independente de qualquer governo, seja petista, seja de qualquer partido, a luta do povo indígena, quilombola e das minorias não para, é diária e é constante. Então, agradeço o empenho dos pesquisadores, vou ler o livro com bastante cuidado, e como professor de física, estou começando, professor, agradeço ao professor Edson pelo material que tem mandado para mim, né? Estou começando a juntar os fenômenos físicos com o dia a dia empírico das comunidades. Inclusive, meu TCC, que vou defender agora, é astronomia indígena. Então, só tenho a agradecer a vocês. E o povo chucuru de Urubá também, entendeu? Participam das nossas ações. Desde a primeira turma, né, que nós tivemos, inclusive na montagem do curso, Aguinaldo, Neia, né, nós tivemos e temos alunas e alunos chucuru. Eu creio que é isso, né? Esses encontros aqui são... A Érica, estamos aqui na mesma frequência, viu? Ela coloca justamente, na hora que eu começo a falar, essa dimensão nossa, do afeto, né? Da alegria desses encontros e como isso fortalece a gente, né? Então, queria simplesmente agradecer novamente pelas participações, né, nessa publicação, dizer que a gente diz, viu, Edvânia, você e eu, lá no final da nossa introdução, que
aquele texto, a gente escreveu isso lá em 2011. Ele refletia, por um lado, aquilo que a gente, como Instituto Federal, já estava entendendo, e como esse conjunto de pesquisadores já estava entendendo sobre esse campo, né, de atuação, de luta e de pesquisa, mas também era um testemunho histórico que vai como uma contribuição para as próximas gerações do que a gente ignorava, né? Eu tenho certeza que hoje, 10 anos depois, a gente continua ignorando muita coisa, mas tem muita coisa que a gente já percebeu, né? E uma das coisas que a gente tem maior clareza é que a gente não faz esse tipo de ciência sozinhos, nos nossos gabinetes, com um debate que só interessa a gente, né? Mas a gente precisa se encontrar com as pessoas e, o mais importante, né? Um pouco na linha do que Caroline falou para a gente. É muito bom ver, por exemplo, não há nessa publicação nenhum indígena, nenhum quilombola. Hoje não seria mais assim, né? Hoje uma recolha de um evento nosso do Instituto Federal, com certeza vai ter a participação de pesquisadores, pesquisadoras indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Porque a gente se aproximou como instituição pública e essas populações também se aproximaram da gente. Isso é um ato político, em termos históricos, muito importante. Eu conversava com uma amiga espanhola hoje, muito preocupada com a imagem do Brasil na Europa, né? Como todo mundo muito preocupado com a gente, como é que vocês estão tão bem, tem muita gente morrendo mesmo, como é que está? Eu dizia para ela que a sociedade brasileira ainda não experimentou um Estado que esteja à altura dela, né? E eu creio que quando o Instituto Federal, como um órgão estatal, dá esse passo na direção das populações, tem gente como uma reitora, que é a Leopoldina, que se compromete, tem pró-reitores como a professora Socorro, como o professor Vitor, né, que se comprometem de corpo e alma, né, nesses processos, a gente está fazendo o contramovimento necessário para que a gente um dia chegue a ter um Estado à altura da população brasileira, da boniteza do povo, né, brasileiro. E é muito bom ver efeitos do que a gente começou ali há 10 anos, que já são efeitos ali do que Edson e Carol começaram na década de 90, 80, né? Então, são gerações de lutadores e lutadoras que, dentre as quais, tem as próprias populações, né? É muito importante lembrar da luta, né, do Chucuru, por exemplo, por educação própria, né, por um sistema próprio de educação no Estado. Isso no contexto da Constituição de 88, né, no contexto daquele final da ditadura. A gente é feito disso, né, e que a gente esteja à altura disso, dessas lutas e dessa produção, porque hoje já é possível produzir uma ciência mais próxima dessas populações. Você imagina que na década de 40, 50, 30, né, os primeiros registros que eram feitos, às vezes, por etnógrafos e tudo mais, que ficavam poucos dias, né, no semiárido, olhavam e tinham um grande conhecimento amplo, né, mas muito... É um olhar de sobrevoo. A gente hoje pode começar a produzir um tipo de saber que é esse do cotidiano, é mais próximo, isso que Edson viu de bonito, que eu também acho, no trabalho da Daiane, que assim, é sala de aula, é como a gente lida com isso ali onde se faz a coisa, né? E esse é um tipo de ciência muito necessária e muito importante, e eu queria concluir a minha fala dizendo que, às vezes, a gente espera bastante, né, da ciência e da educação, e da ciência como uma prática educativa, e da prática educativa orientada pela ciência para realizações. Elas têm, sim, essa contribuição, mas tem limite, né? Tem limite, e, pelo menos, dentro desse limite, façamos o que nos compete. E tem uma frasezinha do Bourdieu, lá
na pesquisa clássica dele, do Passeron, sobre a reprodução, né? Que eu acho que diz muito do que a gente pode entender como limite e possibilidade do que a gente está fazendo nesse momento, né? Aqui, que é, se não existe ciência, se não do que é oculto, compreende-se que as ciências sociais, humanas, tenham muito a ver com as forças históricas que a cada época constrangem a verdade das relações de força a se revelar, nem que seja pelo fato de obrigá-las, essas relações de força, a se ocultarem cada vez mais. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, no Brasil, e é por isso que a gente tem as reações sintomáticas que a gente tem, é mais difícil ser racista. E é por isso que tem se negado o racismo, porque tem ficado muito feio, né? Porque tem sido muito mais pesado, porque a gente está muito menos ingênuo como sociedade em relação às violências que permanecem e que herdamos dos 400 anos de escravização de povos em nossa sociedade. Então, eu espero que a gente contribua para que essas forças, relações de forças que insistem em se ocultar, né, se ocultem de modo tamanho que desapareçam, né? Se a gente puder contribuir com isso ao longo das próximas gerações, vamos ter cumprido o nosso papel. Eu estou assim, muito satisfeita, feliz com todos vocês aqui, agradecer muito, Edson, né? A sua, não só a sua participação, como seu empenho, inclusive, em fazer a capa, né? Porque esse livro também, esse lançamento também, a gente hoje, né, deve a você também dessa viabilidade, né? Então, Edivânia, eu quero lembrar, retomando o que Erlon dizia, que a gente tem que criar redes de sociabilidades, de encontro de pessoas que têm ideias em comuns, projetos em comuns, não estão satisfeitas com o que está aí. E eu quero dizer também da minha grande alegria, minha grande felicidade de contar com vocês como companheiros, como colegas, como amigos, essas redes de sociabilidade, vocês, a Carol e todo mundo que estamos lá, a professora Leopoldina. Eu não sou da instituição de Sertão, mas sou da UFPE, estamos juntos, construindo, fazendo. Eu acho isso que é muito importante, né? Os indígenas, todos e todas nós que organizamos e colocamos o texto para esses livros, para esse livro e outros livros. Então, essa rede de sociabilidade é muito importante, porque a gente se fortalece, se apoia, troca conhecimentos. Isso é um processo de aprendizagem, a gente tem que ser isso, a gente tem, no mundo capitalista que a gente vive, a gente tem que acreditar que é possível fazer com outras iniciativas um mundo diferente, construir relações diferentes. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, com esses pequenos passos, mas que são grandiosos, quando tem efeitos multiplicadores. Então, eu quero também, de novo, mais uma vez agradecer também o Geames, da editora, que nos oportunizou, parabenizar todos vocês, todas vocês, e dizer que nós sigamos construindo, nesse momento difícil da pandemia, de retrocesso sociopolítico, mas também de muita resistência. E essa resistência está no nosso aprendizado, nossa capacidade de dizer continuemos. Continuemos, continuemos. Obrigado, boa noite a todos e a todas.